estudo de hoje, eu quero falar com você sobre convencimento. E a palavra de Deus diz em João, capítulo 16, Evangelho de João, capítulo 16, versículos 7 ao 11, está escrito assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Na semana passada nós falamos sobre conversão. Hoje nós vamos falar sobre convencimento. Semana passada nós falamos sobre convertimento. Nós lembramos que o Espírito Santo é quem converte as nossas vidas de volta para Deus. É Deus que usa a palavra, Deus que usa os crentes, né? Deus que usa o Espírito Santo, Deus usa vários instrumentos, né? A nossa consciência e vários meios, e Ele nos faz voltar, ou seja, nos converte. Mas hoje nós vamos falar sobre convencimento. Você já ouviu falar de convencimento versus convertimento? Você é uma pessoa convencida ou você é uma pessoa convertida? Porque tem as duas coisas, são diferentes. Uma coisa é ser convencida, a outra coisa é ser convertida. E nós precisamos lembrar disso, porque a palavra de Deus diz que quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João, capítulo 16, versículo de número 8. Meus amados irmãos, nós sabemos que convertimento é o fato de uma pessoa, ela se voltar para Deus, ou seja, ela se mover na direção de uma mudança, de uma transformação de vida. A Bíblia diz: eis que tudo se fez novo, né? Isso para quem? Para aquele que se converteu. E o convencimento? O convencimento é, vamos dizer assim, uma preparação para a conversão. E nós precisamos ter a conversão e precisamos ter o convencimento, amém? Ou seja, o convencimento é aquilo que o Espírito Santo nos persuade, ou seja, ele nos mostra, nos revela, nos comprova aquilo que nós precisamos saber para que nós possamos nos converter. Por exemplo, o Senhor Jesus disse que o Espírito Santo era necessário ele vir, né? E quando ele viesse, ele iria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É muito interessante esse contexto aqui, é uma passagem assim que muitos já falou aos nossos corações. João 14 em diante, é quando o Senhor Jesus ele vem apresentar-se aos discípulos e ele vem falar, né, de que ele vai para junto do Pai, ou seja, ele vai deixar os discípulos. Certo momento, os discípulos não mais verão ao Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus voltaria para o Pai, e isso criou um certo medo nos discípulos, né? Isso criou um certo desespero. Por quê? Poxa, tanto tempo Jesus com eles, agora Jesus está falando que vai voltar aos céus. Isso trouxe uma certa angústia para os discípulos. Aí Jesus começa a esclarecer que era necessário que ele fosse para que o Espírito Santo viesse. E o Espírito Santo, ele viria na vida dos cristãos. O Espírito Santo entraria na vida dos discípulos.
Jesus falou: vocês fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e ser-me-eis minhas testemunhas. Quando o Espírito Santo viesse, cada discípulo ia tornar uma testemunha. E é muito interessante aqui o capítulo 15, eu gostaria de ler alguns versículos também para a gente entender essa parte de convencimento. É muito interessante o versículo 26 e o versículo 27 do capítulo 15 de João, que diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então, o convencimento que o Espírito Santo faz do pecado, da justiça e do juízo, se dá através dos crentes. Ou seja, o Espírito Santo ele vem sobre a vida dos crentes, os crentes falam da palavra, os crentes dão bom testemunho e isso convence o mundo. Amém? Porque o próprio Jesus falou: vós também testemunhareis. Então é muito interessante que o Espírito Santo na vida dos crentes leva as pessoas ao convencimento. E este convencimento se dá a respeito do pecado. Jesus disse: quando uma pessoa se torna convencida pelo Espírito Santo, o que ela consegue entender? Ela chega na conclusão que a condição dela é uma condição miserável, é uma condição que ela precisa muito de Deus. Por quê? Porque Deus criou o ser humano em perfeito estado e ele pecou contra Deus, e daí todos têm pecado, ou seja, o ser humano está em rebeldia contra o seu Criador, né? Então a condição humana é uma condição de pecado. Então quando o Espírito Santo ele convence uma pessoa, ele convence do pecado. Então a pessoa ela sente o peso, né? Como que ela tem desobedecido a Deus, como que ela está afastada do projeto original do Senhor. Deus criou ela com um propósito, com um plano, e esta pessoa está fora do plano, ela está em pecado. Por isso que a palavra pecado aqui, Jesus apresenta no singular, não fala os pecados, fala convencerá do pecado. Este pecado é a rebelião que o ser humano está contra Deus, né? Ou seja, está afastado de Deus. Ele está numa situação que confronta com o seu Criador. É uma condição pecaminosa. E quando o Espírito Santo ele fala ao coração de uma pessoa, ele convence essa pessoa que ele precisa se arrepender, pedir perdão a Deus, confessar o seu pecado, confessar o seu estado, né? E essa pessoa sente o peso do pecado na vida dela, né? E isso é necessário para que depois ela chegue na conversão. Ela precisa entender que ela precisa receber Jesus, que somente aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário pode pagar o alto preço do pecado dela, que não teria outra forma dela ser perdoada do pecado dela se ela não aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Então, quando uma pessoa ela é convencida, ela entende que ela é pecadora, a condição dela é uma condição pecaminosa. Quando ela é convencida, ela entende que ela precisa de Jesus e da obra que Jesus fez na cruz para que ela venha receber, através do arrependimento, o perdão desse pecado. Então, este é o primeiro ponto que Jesus disse que esta pessoa seria convencida. O versículo 8 também fala não só do pecado, mas que essa pessoa seria convencida da justiça. Ou seja, essa pessoa seria convencida que Deus aceita aquilo que Jesus fez na cruz. A obra que Jesus fez na cruz, ela é aceita diante da justiça de Deus, porque Deus tem uma justiça. Deus ele não é injusto. Deus, ele é justo. E para resolver esse dilema, ele ama o ser humano. Imagina a situação de Deus, né? Ele ama o ser humano, mas também ele não pode deixar o pecado passar por inocência.
Se uma pessoa pecou, a Bíblia diz: a alma que pecar, esta morrerá. E o salário do pecado é a morte, está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23. Então, diante dessa justiça que é necessário ser feita para que Deus venha se satisfazer, Ele enviou Jesus, e Jesus é esta justiça que Deus precisava. Ou seja, quando uma pessoa aceita a Jesus como Salvador, Deus recebe esta pessoa como justo. Por quê? Porque a justiça feita em Jesus satisfaz na presença de Deus. Então, quando o Espírito Santo ele convence uma pessoa, ele não convence só do pecado que a pessoa é, uma pessoa pecaminosa, mas o Espírito Santo também convence que a obra que Jesus fez na cruz satisfaz a presença de Deus, satisfaz na presença de Deus. Esta justiça é a justiça que Deus quis e foi realizada na obra da cruz. E quando o Espírito Santo convence a pessoa não só do pecado, mas que através da obra que Jesus fez na cruz também há uma justificação. Por isso que no versículo 8 de João 16 está falando do pecado e da justiça. Justiça é aquilo que Jesus fez, pagou o preço, agora estamos justificados e essa justificação é aceita diante de Deus. Então o Espírito Santo nos convence disso, o Espírito Santo convence a pessoa disso. Nesta noite, nesse estudo, estamos falando de convencimento, convencimento do pecado, da justiça. E agora, por último, Jesus disse ainda no versículo 8 que o Espírito Santo nos convenceria do juízo. O Senhor Jesus ele deu uma explicação, resumida daquilo que nós conhecemos no Evangelho. O versículo 9 fala do pecado porque não crê em mim. Então a pessoa não crê em Deus, é a base do pecado. A pessoa não confia em Deus, ou seja, ela duvidou de Deus, assim como Adão e Eva, lembra? Lá duvidou do Senhor. Então, se ela duvida de Deus, duvida do seu Criador, duvida de Jesus, não tem como ela sair do pecado, Então ela está em pecado, está em rebeldia porque duvida do Senhor, E da justiça, porque o Senhor Jesus ele morreu, ressuscitou e foi para o Pai, ou seja, já resolveu uma vez por todas, Como se você quisesse pagar uma fiança e você pagou aquilo uma vez por todas. Por isso que Jesus foi ao Pai. E do juízo, o versículo 10 diz: porque o príncipe deste mundo já está julgado. O juízo, Satanás, ele já está condenado, E nós precisamos ter esse convencimento também, que ninguém vai poder nos acusar, como diz Romanos capítulo 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode ser contra aquele que Deus está com ele, inclusive Satanás e todos os seus demônios, Satanás e todos os seus demônios eles são derrotados, eles já estão condenados, eles são julgados, Eles foram já ali, a sentença de Satanás já foi martelada na cruz do Calvário, ou seja, ele já é um derrotado, ele já é um condenado e julgado. Ele faz tudo para levar o máximo de pessoas com ele, com a cegueira que Paulo disse, em 2 Coríntios, capítulo 2, ou capítulo 4, melhor, 2 Coríntios 4, versículo 4, diz: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, Satanás, ele está condenado. Ele procura cegar as pessoas para que as pessoas não vejam, não entendam a sua condição pecaminosa. Satanás ele trabalha para que as pessoas não entendam a justiça que Deus fez na cruz do Calvário. Satanás trabalha para que as pessoas não entendam que o próprio Satanás está condenado. Porque se nós entendermos essas três coisas, nós não temos mais que viver cabisbaixo, não temos que viver mais
pedindo socorro, porque nós já somos mais do que vitoriosos. O nosso pecado, através do arrependimento, eu fui perdoado. O que Jesus fez na cruz, Deus ficou satisfeito, né? Essa palavra aparece lá em Isaías 53 também, que diz: ele veria o fruto do seu trabalho e ficaria satisfeito. Então Deus se satisfaz na justiça que Jesus fez na cruz e nos convence do juízo, porque Satanás está condenado. Então eu pergunto para você, eu creio que já é um convencido. Você sabe que Jesus, ele pagou o preço da sua alma para perdoar o seu pecado. Você já está convencido de que você precisa de Deus para receber perdão dos seus pecados, ou seja, a nossa condição pecaminosa é uma condição miserável, pecadores que somos. Nós nascemos em pecados. Todo ser humano ele nasce em pecado. Isso eu creio que você já está convencido, que não tem uma alma que não peca. Isso a Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém? Nós não temos com que se preocupar, porque a Bíblia diz que todos são pecadores. Deus, olhando do céu, não viu um justo sequer. Eu penso comigo, você me ouvindo nesta hora, o Espírito Santo está falando com você, o Espírito Santo está te convencendo que você precisa de Deus para receber perdão deste peso de pecado que nós estamos vindo pecando desde quando a gente era criança. Quantos pecados a gente não tem? E a gente precisa da justiça, que nós estamos sendo convencidos que Deus aceita o que Jesus, o seu Filho, fez na cruz do Calvário. Deus aceita diante dele esta justiça, e nós estamos sendo convencidos que assim Satanás já perdeu. Não tem mais condenação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está convencido disso? Agora, o mais importante, como nós trouxemos semana passada, além deste convencimento, é você ser convertido. Convencimento não é a mesma coisa que convertimento. Nós podemos ser convencido e não ser convertido. Dentro deste grande número de evangélicos que existe muita gente que não é convertida, só são convencidas. Ou seja, elas entendem a Bíblia. Tem gente que já leu a Bíblia toda várias vezes. Tem pessoas que até acreditam em Deus de certa maneira quando está passando por algum problema, por alguma situação difícil, não tem jeito, né? Eu preciso de Deus, pedem socorro, mas o convertimento nos leva a ter ações diferentes. Quando nós somos convertidos, nós caminhamos para uma mudança de vida. A gente entende, ou seja, eu fui convencido que Jesus ele me comprou, eu fui convencido que não existe outro Deus que me ama tanto como o meu Deus ama, eu fui convencido que o Espírito Santo ele fala conosco, eu fui convencido que o Espírito Santo ele é vida, ele é real, mas o que eu preciso fazer agora? Eu preciso buscar o Espírito Santo, eu preciso aceitar a Jesus de coração aberto, eu preciso fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, eu preciso ir em direção à minha transformação, eu preciso buscar santidade, eu preciso buscar atitude de cristão, eu preciso ter uma vida que condiz com aquilo que eu fui convencido e aquilo que eu aceitei. Quando nós aceitamos a Jesus de coração, não só somos convencidos, a gente tem uma vida transformada e principalmente nós recebemos mais do Espírito Santo. Tá? E nesta noite é noite de nós buscarmos mais de Deus, não sermos só convencidos, mas nós venhamos agora nos converter a Deus, nós venhamos buscar a Deus, que nós venhamos nos voltar para Deus. Você pode saber a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você pode ser convencido pelas Escrituras,
O Espírito Santo já usou um crente para falar com você, mas agora chegou a hora de você ser cheio do Espírito Santo, não só ser convencido por ele. Chegou a hora de você ser uma testemunha, um testemunho vivo nas mãos do Senhor. Não só ser uma pessoa convencida, mas ser uma pessoa convertida para a glória do Senhor Jesus. Se você quiser, além de ser convencido e convencida, ser convertido e convertida, basta você se voltar e fazer aquilo que o Senhor pede de você. Deus quer transformar a tua vida agora, já que Ele te convenceu, que te ama, que te perdoa, que Satanás está derrotado, que aquilo que foi feito na cruz do Calvário já satisfaz a Deus. Já que você está satisfeito com tudo isso, agora é a hora de você voltar-se para Deus. Se você quiser aceitar a Jesus, basta você levantar sua mão e dizer: eu quero, eu vou em direção a este Deus, eu vou em direção a este Senhor, esse que morreu por mim. Agora eu vou ter uma reação, agora eu vou me mover. Converter é se mover em direção à vitória. Você é convencido, agora você é convertido em nome de Jesus. Eu profetizo em tua vida conversão, salvação, libertação, que você agora possa seguir o caminho. Você foi convencido pelo Espírito Santo e agora o Espírito Santo vai te converter, vai te levar ao Senhor, e você será um crente ousado, um crente cheio do Espírito Santo. Amém? Nós teremos um momento de oração. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.